Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Sogante Conversa. Esse é um espaço em que a gente convida figuras, colegas, amigos para falar sobre assuntos que são de interesse ou que estão em pauta para a nossa associação. Eu sou a Indira Valente Reis, médica do trabalho e atual presidente da Sociedade Gaúcha de Medicina do Trabalho. E eu tô com mais uma anfitriã aqui para a gente falar sobre um assunto bem interessante, que é dinheiro. Te interessa por dinheiro, quer dizer, pelo tema, Karen? Não, eu acho que ninguém se interessa. É um tema que a gente pensou o que a gente podia conversar, algo desinteressante, né? Isso. Mas, enfim, brincadeiras à parte, acho que é um tema super importante para nós, principalmente para nós médicos que não temos essa formação. E eu acho que veio num momento muito especial, eu falo por mim, assim, né? Dúvidas de como investir, quando investir. E excelente tema. Esse tema de gestão financeira é um tema de saúde também, né? Porque saúde financeira é um pilar para a nossa saúde mental, para a nossa qualidade de vida. E eu estou aqui hoje com uma convidada bem especial para mim, porque ela também é minha consultora financeira particular, é uma amiga. E a Raquel Nogueira, seja muito bem-vinda. Raquel, que é consultora financeira, que é proprietária da Enche o Bolso. Seja muito bem-vinda à nossa casa, Raquel. Muito obrigada, Indira, Karen. Eu fico muito lisonjeada com o convite de vocês para multiplicar um pouco esse conhecimento de finanças, porque apesar da gente estar aí no século XXI, ainda é um tema que as pessoas têm muita dificuldade em lidar com o seu dinheiro, em investir, muito medo também em alguns casos. Então, estou aqui para somar e contribuir com vocês. Legal, é uma alegria. E eu queria que tu te apresentasse um pouco para nós quem é a Raquel e como que tu entrou no mundo financeiro. Bom, eu sou economista de formação, né? Eu me formei na Católica em 2007 como economista, bacharel em economia. E eu na Católica de Pelotas. De Pelotas. De Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul. E logo que eu me formei, eu fui trabalhar no Mato Grosso, em alguns grandes players do agronegócio. Então foi a minha escola, eu aprendi tudo sobre mercado financeiro, commodities, né? Como operar aí no mercado internacional, né, de ações. E lá foi o meu início no mundo das finanças, né? Porque assim como o médico, o economista ele se forma generalista. Então, a gente tem economistas especialistas em estatística, outros especialistas em finanças, e assim como outras áreas. E eu acabei indo para a área de finanças já logo que eu me formei, já logo no início da minha carreira. Passado alguns anos, eu comecei a atuar com uma consultoria também, mas aí para empresas. E há pouco mais de 2 anos, eu comecei a empreender com o Enche o Bolso, que nasceu como um blog. E lá eu escrevi assuntos diversos, muito focado ali no meu grupo de amizade, no meu network, nas pessoas que eu convivia. E dali nasceu uma metodologia de trabalho para atender pessoas e pequenas empresas, em alguns casos, para melhorar a qualidade das suas finanças, para planejar seu futuro, para investir melhor, com rentabilidade, com segurança. Então foi construído a partir daí, logo depois que eu... Tu estava numa empresa, né, prestando consultoria financeira para grandes empresas e Isso. tal. E aí tu entra com um blog mais no sentido de compartilhar esse conhecimento. Exatamente. E aí surgiu esse nicho que as pessoas estão precisando muito. Sim, né? O Enche o Bolso ele surgiu muito por acaso, porque eu nessa época que eu comecei a escrever, eu trabalhava ainda nessa empresa de consultoria. Então, quando eu comecei a escrever, comecei meio que com os amigos. Toda hora que eu chegava, Raquel, onde é que eu coloco o meu dinheiro? Então, eu meio que era o centro das atenções das rodas de conversas ali dos amigos, do pessoal que eu convivia naquela época. E eu comecei a escrever muito para essas pessoas, assim, para o meu entorno, né, para a minha comunidade ali, onde eu estava inserida. Até que um dia, né, alguém disse assim, olha, eu vou te pagar para te fazer um trabalho para mim. E aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar, construir, né, um projeto de metodologia, e então o Enche o Bolso virou daí uma empresa de consultoria financeira pessoal. Que hoje é o teu negócio. Que hoje é o meu negócio. Legal. Mas e por que isso é importante? A gente está aqui falando, a maioria para médicos, né? A gente é uma sociedade de medicina do trabalho,
mas há um mito que o médico tem um monte de dinheiro, que é rico, que sabe gerenciar o seu dinheiro. Mas não é necessariamente isso que a gente vê no dia a dia, até porque a gente tem uma formação em saúde, na medicina, mas em nenhum momento da nossa formação, pelo menos não na minha, assim, na formação tradicional, a gente aprende sobre gestão, organização, planejamento financeiro. A gente meio que começa na tentativa e erro na hora que começa a trabalhar. E por que isso é importante, Raquel, assim, planejamento financeiro, né, e nas diferentes fases também, né, da nossa carreira, da nossa vida? Então, o planejamento financeiro, ele é primordial desde o início da carreira, tanto do médico quanto de outras profissões, porque ele vai te trazer um enriquecimento do patrimônio ao longo da tua vida profissional, proporcionalmente a isso. E com isso, tu vai conseguir alcançar mais fácil ali os teus objetivos, as tuas metas, né? Então eu costumo dizer que o planejamento tem que começar o quanto antes, né? Às vezes as pessoas não enxergam um benefício muito grande no planejamento, justamente por ser superavitário ou porque não é uma pessoa devedora, não tem dívidas, né? Mas, na verdade, o processo de planejamento está muito ligado à acumulação de patrimônio. Ele é um processo que ele é malhável, ele vai mudando ao longo da vida, né? Fase com filhos, fase de finalizar a faculdade, fase mais de aposentadoria ou de redução da jornada de trabalho. Então, ele é um processo que ele vai sendo modificado ao longo da tua vida, atendendo às suas necessidades e contribuindo para potencializar as metas de vida de cada um. Né? O ideal é começar desde o início. Desde o início. Né? Mas eu acho que a gente tem uma ideia de quando a gente se forma, começa a ganhar dinheiro, e não tem muita noção aí de que tem uma vida pela frente, e vai ter que ter um cuidado até, sei lá, vamos falar de aposentadoria. Né? A gente tem que pensar lá na frente. Só que o quanto antes eu começar a me organizar para isso, mais fácil ou mais rápido eu vou estar tranquila com a aposentadoria. Estou falando bobagem? Não, é isso, mas também tem etapas que a gente precisa organizar, né? Então, por exemplo, estou começando a minha carreira hoje, né? O que eu preciso ver? Eu preciso entender um pouco dos meus custos, das minhas entradas e saídas, para que eu consiga minimamente ter um orçamento e entender o quanto que seria uma reserva de emergência, por exemplo. O médico, ele é o gerador da própria receita dele. Então, se ele precisar se ausentar, se ele precisar ficar doente ou tiver algum problema que ele não possa exercer a atividade dele, ele vai ter ali a qualidade de vida e as finanças da família dele, se já tiver prejudicadas. Então, é muito importante que essa reserva faça frente ao volume de saídas que ele tem mensal, uma média, né? E também, ele tem ali, já no início, também uma blindagem de patrimônio, né? Eu sempre falo que, se a pessoa começa a formar patrimônio e acontece alguma coisa na vida dele nesse período, vamos dar um exemplo de operação, né? Um médico que opera, né? O que é formar patrimônio? Dá um exemplo prático também. Formar patrimônio é tu entender dentro do teu cronograma de vida o quanto tu precisa para reduzir jornada de trabalho, para realização de metas, para momentos da vida diferentes, por exemplo, quem tem filhos, para economizar para uma faculdade para os filhos, né? Então, patrimônio, compra de imóveis, são né? Os bens que tu tem e os investimentos que os investimentos que te geram renda. Tá. Tá, eu cortei teu raciocínio, mas tá bom. Então tá lá o médico, por exemplo, que tu estava falando, é cirurgião. Aí ele tem um problema. Um problema na mão e por um motivo não consegue operar. Tá. O quanto que essa família, ou quanto ele vai ser prejudicado nesse período que ele vai estar ausente. Então a blindagem de patrimônio entra aí. Eu não vou prejudicar o meu futuro, tudo que eu já fiz para construção de patrimônio, e eu vou ter um seguro para me blindar dessa etapa que eu estou passando naquele momento, sem prejudicar tudo que eu já fiz. Usando essa reserva de patrimônio. Exatamente. Isso era até uma dúvida que me veio, assim, logo que a Indira fez essa pergunta. Eu pensei na pessoa, no médico que recém se formou, que está sobrando pouco dinheiro, não sabe como investir, quer investir, é conservador. Mas nessa linha de raciocínio, então, seria interessante pensar num seguro, algo
vou usar inicialmente então esse capital que está sobrando não para investir, mas sim para guardar para uma reserva, para um seguro de emergência, ou contratar um seguro que possa me proporcionar essa renda. Sim, seria interessante ali no início da carreira, talvez até tu ter um seguro um pouco mais modesto e tu conseguir fazer junto a tua reserva de emergência. Porque são as duas juntas. Porque às vezes tu prioriza um único investimento. Eu vou priorizar só a minha reserva de emergência. E aí no meio do caminho acontece alguma coisa, né? Infelizmente a gente não sabe o que vai acontecer com a gente, ninguém sabe, né? Então é uma forma de te proteger a ti e a tua carreira, e caso tu tenha alguém ali dependente de ti, a tua família, filhos, tu também acaba protegendo esse núcleo familiar também. Tem alguns seguros, inclusive, que proporcionam que os filhos terminem a faculdade, né? Então, sim, ou que dê uma renda temporária. Enfim, aí é outro assunto para outro dia de seguro. É isso. São estratégias diferentes ou complementares, podem ser, né? O seguro, a reserva de emergência. E a aposentadoria e reserva de emergência são coisas diferentes? E até pegando a reserva de emergência já tem uma ideia assim de quantos meses de salário que seria o ideal para deixar com liquidez. A gente quer um número mágico. A gente o planejamento financeiro ele é muito individual de cada um, porque às vezes o que é um investimento importante para mim, para uma outra família pode não ser, né? Então, o que a gente precisa entender em termos de reserva de emergência? A primeira coisa, tu ter um orçamento minimamente ali que tu consiga entender tuas entradas e saídas. Toda reserva de emergência ela é calculada a partir do custo de vida, né? Então, quanto que é o meu custo? Quanto que eu custo para viver e trabalhar, manter minhas atividades normal, né? Qual que é o meu custo? O meu custo, vamos supor, é R$10.000 por mês. Então, a reserva, o ideal seria entre 6 meses e 1 ano do teu custo de vida, né? Por isso que a atividade de planejar, de ter um orçamento vem antes. Porque senão, como que tu vai saber o quanto é a tua reserva de emergência? E essa reserva eu deixo aonde? Na poupança? Não. Então, para a reserva de emergência, eu gosto de fazer uma colinha em termos de o que eu vou olhar quando eu for escolher um título, né? Porque hoje a gente está mergulhado aí, tem milhares de corretoras, bancos, né? Opções de títulos, né? Então, o que a gente olha para escolher a reserva de emergência? Primeira coisa, é renda fixa, né? O que é renda fixa? É aquele investimento que eu vou fazer e que eu já sei, na hora ali que eu estou apertando, digitando a senha, o quanto que ele vai render. Isso é o conceito de renda fixa. Eu já sei de antemão. Então, eu vou escolher ali um título de renda fixa. Reserva de emergência é um assunto inegociável. Não pode investir reserva de emergência em ações, tá? Nem renda variável. Renda variável e não, renda fixa reserva de emergência é para emergência, tá? Então, renda fixa. Depois, a gente precisa olhar para um título que tenha liquidez diária, né? Então, tem que ficar atento às pegadinhas, né? Porque na hora de escolher, como são muitas opções, às vezes as pessoas acabam se confundindo um pouco. Então, se tu vai puxar ali uma relação de títulos, às vezes assim, tem assim, é liquidez diária daqui a 3 meses. Não, é liquidez diária amanhã, porque se eu depositar hoje na minha reserva de emergência, fizer o investimento, e amanhã eu precisar desse dinheiro, eu tenho que poder resgatar. Então, não tem carência, é a liquidez diária mesmo, né? E uma outra coisa é que ele renda pelo menos ali 100% do CDI, né? A CDI ele é atrelado à taxa básica de juros, que é a Selic, né? Ele é um pouquinho menos que a Selic. Então, é interessante que tu te mantenha ali nesse mesmo patamar para manter a rentabilidade do teu dinheiro. A reserva de emergência não é um dinheiro que vai render um monte, ele é um dinheiro realmente que fica em liquidez diária, que é para te poder resgatar no momento que tu quiser. Então, na hora de escolher, tu tendo a clareza desses 3 pontos, tu consegue escolher um bom título para investir a tua reserva de emergência. Dá alguns exemplos de títulos de renda fixa. O que seria? Poderia ser um Tesouro Selic, né? Tá. O Tesouro tem vários títulos, tá? Teria que ser o Tesouro Selic. Tá. Né? E também o CDB de banco ou de corretora, desde que seja acima de 100% para cima por cento do CDI. Tá. Muito bem. E agora você estava falando de investimento. Falou investimento de renda fixa, mas assim,
o que existe de investimento? Se tu pudesse entrar de cima do guarda-chuva e descendo, o que existe? Tem muita coisa, né? Tá. Mas assim, o principal do investimento, antes de qualquer decidir pela opção de investir, é tu entender para que tu quer esse dinheiro, né? Por quê? Porque quanto mais tempo tu deixa, tu tem oportunidade, às vezes, de ter taxas melhores, que vão rentabilizar melhor o teu capital. Então, por exemplo, tu deixar todo o teu patrimônio, todo o teu capital num título de reserva de emergência, tu poderia potencializar melhor esse dinheiro e até, talvez, fazer renda extra com ele, né? Fazer uma renda passiva com esse dinheiro. Então, é muito importante diversificar, né? Nunca deixar todo mundo no mesmo lugar, porque tu corre, inclusive, um risco, né? Aumenta o risco do teu patrimônio, né? Acontecer alguma coisa, seja questão inflacionária mesmo, ou até uma questão de banco quebrar, que existe essa história, né? E tem muita gente, inclusive, que acaba ficando na poupança justamente com esse medo, né? E se o banco quebrar e tudo isso, né? Então, é muito importante ter essa clareza que diversificar, não colocar todo mundo no mesmo lugar. Até porque hoje, principalmente na renda fixa, existe uma garantia do FGC, que é o Fundo de Garantidor de Crédito, não sei se vocês já ouviram falar, né? E ele garante ali até 250 mil por CPF, por instituição. Então, por exemplo, se eu deixei ali 1 milhão em um único título e esse banco vem a quebrar, tu só vai conseguir recuperar 250 mil. Então, é muito importante ter uma boa gestão de risco, principalmente quando os investimentos vão ficando maiores, né? Tá bem? E aproveitando, assim, corretora. Corretora gratuita, corretora paga, Precisa plataforma ter corretora? digital, ou dá para usar plataforma digital de banco. Olha, em geral, as corretoras são mais vantajosas para investir, porque elas costumam ter taxas mais baixas e tu consegue tu mesmo operacionalizar toda a tua carteira de investimentos pelo celular mesmo, né? Quanto à questão de ser gratuito ou não, vai depender muito do investidor. Mas, em geral, até dependendo do volume de investimento, tu investir numa corretora que tem ali a corretagem paga, no caso de ações, né? Porque é só isso que é cobrado hoje nas corretoras, é a parte de corretagem de compra e venda de ações, fundos imobiliários e ETFs. Eu até acho vantajoso, porque tu acaba tendo um assessor, tem um atendimento humano, né? Então, o que acaba facilitando e até ajudando ali naquele processo de investir mais, de também de perder o medo, né? De aversão ao risco, porque não é uma coisa totalmente digitalizada. E as taxas são muito pequenas, assim, não é nada que vai prejudicar a tua rentabilidade dos teus investimentos. E o que é ser um investidor? Como é que é? Conservador? Um investidor mais arrojado? O Brasil, ele tem um histórico de ser bastante conservador, né? Ainda hoje, a grande parte do capital investido no Brasil ainda está na poupança. Deu uma melhorada, aumentou um pouco a questão da previdência, né? Alguns fundos também de renda fixa, mas ainda a grande maioria do dinheiro poupado continua na poupança, né? E eu vejo que isso é muito por falta de conhecimento, né? Aversão a risco, né? E principalmente a falta de conhecimento. E eu vejo isso assim lá no meu escritório mesmo. Às vezes eu começo com um cliente, esses dias mesmo atendi um que falou: olha, Raquel, eu sou ultra conservador. Eu digo, beleza, vamos embora. Então a gente começa devagar, né? Investindo em bons títulos de renda fixa, fazendo uma carteira diversificada mesmo na renda fixa, né? Olhando para a inflação, olhando para a taxa Selic, olhando para pré-fixados também. E montando uma carteira aí que performe acima do CDI, alguma coisa nesse sentido, né? Então, ali quando a pessoa já vê resultado ali numa primeira carteira, já com uma diversificação maior de títulos e não todo mundo agrupado num único lugar, ela já consegue entender questões de rentabilidade, ela começa a ver o quanto que o dinheiro dela rendeu ali na tela mesmo da corretora, e isso naturalmente, esse aumento de conhecimento em relação às opções que existem, o aumento de conhecimento a entender o que é a rentabilidade, o que é os juros compostos dentro da conta, vai fazendo com que a pessoa naturalmente aumente seu apetite de risco. E é uma coisa natural. Tem uns que demoram mais, tem uns que demoram menos, mas em geral, não peguei ninguém que regrediu o apetite de risco. A maioria vai aumentando com o passar do tempo, vê a segurança, finaliza os títulos, o dinheiro volta, a pessoa vê que dá certo, que a rentabilidade vai aumentando.
Então, é um processo de cada um, né? Não tem uma regra, né? Cada um tem seu próprio processo. E dentro desses investimentos de mais risco, como ações, né? Que eu acho que é algo que quem não entende tem muito medo, né? Que de uma hora para outra você pode perder tudo. Alguma dica para quem quer começar a investir em ações, começar com empresas grandes, ou tem alguma dica? Ou... A dica é começar estudando. Assim, eu não recomendo que ninguém sem reserva de emergência invista em ações, né? Porque ações ela é indicado para longo prazo, para formação de renda passiva, é para isso que é indicado o investimento em ações. Então, se eu não tenho ainda minha reserva de emergência e vou investir em ações e acontece alguma coisa e eu preciso resgatar o dinheiro ali num dia que o mercado está em baixa, né? Aí eu tô tendo uma perda financeira, né? Porque tu vai ter que resgatar o dinheiro num momento que não seria ideal, né? Então, a reserva de emergência, ela precisa estar num fundo de renda fixa justamente para isso, para garantir ali aquele teu colchão, né? Para adversidades, para coisas que acontecem, e que tu possa só ir aumentando o teu patrimônio de longo prazo no intuito de gerar renda, ações, né? Fundos imobiliários, ETFs. E aceitar também perder, né? No caso. A questão da perda, ela é muito... É um assunto um pouco complexo, mas assim... O que tu analisa, como que tu ganha dinheiro com ações, né? É dois jeitos, né? É com dividendos, que é o resultado. Então, a empresa X teve um lucro absurdo, ela pega esse lucro, ela divide entre todos os acionistas dela. Esse é um jeito de ganhar dinheiro com ações. E o outro jeito é com o aumento do valor da cota. Então, eu comprei uma cota a R$10, daqui a 3 anos ela vale R$15, ela vale R$20. Então, a diferença entre o que eu paguei e o que eu efetivei à venda, né? Porque tu só tem lucro ou prejuízo quando tu efetiva a operação, a compra ou a venda. Então, vendi, eu tive ali um lucro de R$5 por ação que eu tinha, né? Então, na ação, tu ganha de dois jeitos. Só que o dividendo, ele entra em forma de caixa, né? Ele entra independentemente da valorização ou da desvalorização da cota, né? Então, é um dinheiro que entra... A renda passiva. A renda passiva, que aí com isso tu pode reinvestir e acelerar o teu processo de acúmulo de patrimônio, se tu tá ali naquela fase de trabalho mais assídua, né? Ali no meio da carreira, ali, 30, 40, 50 anos. A gente gosta do dividendos, né? Sim. Muito bem. É importante. Tá. E fala um pouquinho da poupança. Por que a gente não pode ter o dinheiro na poupança? Tu deu um exemplo ali outra hora do pão francês, né? Do cacetinho, que a gente fala aqui na nossa região. Conta aí um pouquinho para nós. Na verdade, não é que a poupança é um vilão, sabe? Eu acho que a pessoa conseguir poupar, independente de ser na poupança, já é uma vitória, porque a maioria do cenário econômico do nosso país, a maioria das pessoas é endividada e não poupadora. Então, não tem demérito nenhum da pessoa ter conseguido poupar e guardar o seu dinheiro ali inicialmente na poupança. Mas o problema é que no longo prazo, e o investimento é feito para quê, né, gurias? O investimento é para que tu atinja metas, que tu compre coisas, que tu crie renda passiva para daqui a pouco reduzir tua jornada de trabalho lá na frente. Então, o que eu preciso ter com meus investimentos? Garantir o meu poder de compra. E o que acontece com a poupança? Ela, historicamente, ela vem operando aí um pouco menos da inflação. Então, o exemplo do pão francês é o seguinte, que lá no ano 2000, a média Brasil, eu falo média Brasil porque tem padarias que é caro, né, guria, você sabe? Então, tipo, a média era 5 centavos a unidade do pãozinho. Se eu pegasse esses 5 centavos como um experimento, só assim, ó, em 2024 eu quero comprar exatamente essa mesma unidade de pão. Lá em 2024 eu vou botar esse dinheiro na poupança. Se eu fosse resgatar esse dinheiro hoje, daria ali em torno de 66, 67 centavos
que eu poderia resgatar. Os 5 centavos que eu botei no ano 2000, a hoje Viraria isso. 66 centavos. Aí tu olha monetariamente, né? Nossa, mais do que duplicou, rendeu pra caramba. Mas aí eu pego esse dinheiro, resgato e vou lá na padaria. Eu não compro pão, porque um pão hoje custa na média aí, Brasil, 75, 76 centavos. Então, o negócio do investir pro longo prazo é tu garantir teu poder de compra, né? Então, o monetário, ele aumenta, ele sempre vai aumentar, né? Mas a gente precisa entender se o percentualmente ele está acompanhando a inflação, ele está acompanhando a economia, né? Ou até um pouquinho acima, é o ideal, né? Da inflação, da economia. E se a gente investir numa corretora que tem outros tipos de rendas, a tendência é superar, sim, pelo menos, a inflação. Igual tem que ter cuidado, né? Porque a gente não pode esquecer que a corretora também ganha dinheiro com os investimentos que a gente faz, né? Então a gente precisa estar atento e ter pelo menos um conhecimento básico para estar tomando decisões assertivas acerca dos títulos quanto a juros e prazos, né? Rentabilidades e prazos. Tá. Mas eu te fiz uma pergunta, eu não fiquei satisfeita ainda com a resposta. Tá bom. Faz de novo. O que a gente tem de investimentos de renda fixa? E o que existe de renda variável? O que é cada uma dessas coisas? Dá exemplos práticos. Assim. Eu gosto de falar para que serve. Não, né? Então, o CDB, o banco ele emite, na renda fixa tu vai ter CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debentures, né? Tem uma gama de investimentos. O fundo imobiliário entra aí? Não, é renda variável. É renda variável. E aí esses investimentos, eles são indicados em geral para quê? Para metas de médio e curto prazo, por exemplo, eu quero comprar um carro daqui a 2 anos. Tu vai botar na renda fixa o teu dinheiro. Tá. Então tu pode escolher entre um desses investimentos. Sempre olhando para rentabilidade, prazo, né? Isso faz de conta que eu quero comprar um carro daqui a 2 anos, vou trocar de carro, e aí então eu vou escolher um investimento que ele pode ficar parado, o meu dinheiro, em 2 anos. Nesses 2 anos. Isso, chama vencimento. Ele vai vencer em 2 anos. Ele vai vencer em 2 anos. E diversificando também. E diversificando entre os benchmarks da economia, né? Que é o IPCA, que é a inflação pré-fixado, que dá uma segurada ali na taxa, né? E o CDI, que tem uma vinculação direta com a taxa básica de juros, a Selic. O pré-fixado ele não vai variar, se é aquele valor. O pré-fixado ele é um instrumento para te proteger tua carteira, na verdade, né? Ele não necessariamente é o que tem demais. Mas quando a gente faz uma boa carteira com uma boa gestão de risco, isso é interessante de olhar. Por exemplo, a gente hoje está num cenário de queda de juros no nosso país, né? A gente a taxa caiu novamente aí na última reunião do Copom. Então, a perspectiva do Banco Central é que ela ainda caia mais um pouco até o final do ano. Então, hoje tu consegue títulos pré-fixados ali entre 10% e 11%, que já está acima da Selic, vamos dizer, né? Então, tu dá uma segurada na taxa por um prazo aí de 1, 2 anos, o que ajuda na rentabilidade total da tua carteira, né? É muito bom olhar o total, não individualmente, porque existem algumas relações que são inversamente proporcionais. Por exemplo, os juros caem, a inflação aumenta. Na economia é assim. Então, embora os juros tenham um efeito imediato, né? Baixou a taxa de juros, amanhã já baixou a rentabilidade. E a inflação, ela demora um tempo até ela aumentar, porque a inflação é ligada ao consumo. E o Banco Central é mais taxativo, né? Ele diz que baixou e é isso. Né? Mas até que isso reflita no poder de consumo. É direto pelo Banco Central. Banco Central. E é imediata, né? Ele faz as reuniões do Copom, né? Ao longo do ano, são várias, e aí ele baixa a taxa de juros, e aí então a rentabilidade dos investimentos que estão atrelados a ele a partir daquela data já acompanha essa mudança, né? Já a inflação tem um efeito de balcão, né? Então, quando que isso vai refletir, né? Taxa de juros mais baixa reflete em geral no crédito. Então o crédito costuma ficar mais barato e aí as pessoas começam a consumir mais crédito e lá na ponta a inflação começa a aumentar. Mas tu entende que isso tem uma demora para que isso efetivamente aconteça dentro da economia, né? E aí
Então, a tendência é que se for aumentar, por exemplo, a inflação, isso vai ser mais ao longo do tempo e esses investimentos atrelados à inflação, eles tendem a subir um pouco mais devagar do que se fosse uma taxa de juros. Exatamente. A resposta é mais... Sim, Mas para o longo prazo, títulos de inflação são bastante interessantes, porque o Brasil tem um histórico inflacionário bem complexo, né? Tá. Então, em geral, títulos de inflação para longo prazo é uma alternativa interessante. E aí tu falou da renda fixa e agora eu quero saber da renda variável. A renda variável tem muita coisa, né? Mas principalmente hoje, que se fala muito em ações, fundos imobiliários e agora ETFs, né? Agora está entrando na moda os ETFs. Mas as ações eu já meio que falei, né? A gente ganha dinheiro das duas maneiras, né? Com os dividendos e com a valorização. Depois tem os fundos imobiliários, que é como se tu investisse num prédio mesmo, né? Tem várias categorias de fundos, né? É um assunto bastante complexo, mas eu vou falar de uma maneira mais generalista, né? Tá. Então, esses fundos de tijolo, eles são atrelados a shoppings, a galpões logísticos, a prédios comerciais de grandes bancos, de grandes empresas, né? E aí é como se tu comprasse um tijolinho daquele prédio, né? Ou daquele fundo. E aí, com essa compra, tu recebe mensalmente dividendos, que é como se fosse um aluguel, né? Na verdade, são proventos, não dividendos. Deixa eu me corrigir. Tu recebe proventos mensalmente para que te forme uma renda passiva, né? E aí tu pode usar esse dinheiro tanto para reinvestir, quanto para usar aí nas tuas despesas também, se for o momento de fazer isso, né? Muito bom. Acho que vai ser uma pergunta bem específica, mas vamos lá. Entre ter um imóvel alugado e tal, ou ter um imóvel propriamente dito e ter um fundo imobiliário, faz diferença uma coisa ou outra? Ou vale a pena mais um do que outro? A resposta é depende? Essa pergunta é bem complexa e depende sim, porque tem as pessoas, em geral, o pessoal tem um pouco de medo com essas oscilações da bolsa, né? Mas o fundo imobiliário, assim, percentualmente, ele até rende um pouquinho mais que um aluguel de um imóvel, né? Se tu fosse comprar, retirar todos os custos, né, de cartório, corretor, né, em geral, assim, dependendo do fundo que tu escolher, ele rende até um pouco mais do que um imóvel físico. Mas isso é muito pessoal e é muito do apetite de risco de cada um, né? Não tem certo ou errado, né? Mas é um investimento interessante, sim, principalmente para a formação de renda passiva. Isso, compra para alugar, tu também acaba sendo gestor, né, desse contrato. Sim. Os fundos imobiliários, em geral, tem um administrador. O fundo imobiliário tem a gestão, a administração, e ele também tem uma liquidez maior, né? Então, vamos supor, eu preciso vender um apartamento que eu morei lá quando eu estava me formando. E tu tem um tempo que tu vai demorar para vender, se não tiver alugado, tu tem todos os custos, tu também vai ter que pagar parte de documentação e tudo mais, né? E normalmente as pessoas não contabilizam essas oscilações, né? Eles contabilizam só o dinheiro total, né? E no fundo imobiliário a liquidez é maior, né? Se eu resolver vender os meus títulos, as minhas cotas, em 3 dias tá na conta, né? D+2. Essa explicação de liquidez eu acho que é bem boa de entender. Ao mesmo tempo, o imóvel, ele tá lá, ele tende a valorizar o valor dele. Valoriza, desvaloriza, né? Dependendo da região. Aí são outros fatores, né? Que são diferentes um pouco. Mas que é um ponto que pode ser avaliado numa decisão de o que a gente vai seguir, né? Sim, com certeza. Uma boa formação de patrimônio, ela tem um pouco de cada, né? Ela vai ter um imóvel físico, normalmente que a pessoa mora, ela vai ter os investimentos ali que geram renda passiva, ela vai ter os investimentos em renda fixa, que é o colchão financeiro, e também o dinheiro para as metas, né? Pra comprar. O que é o dinheiro das metas? O dinheiro das metas é aquele dinheiro que tu quer comprar um apartamento, tu quer trocar de carro, tu quer fazer uma viagem, ou quer dar uma viagem, tu quer fazer a faculdade dos filhos, é para isso. Tem uma coisa que tu me ensinou, fora desse podcast aqui, na verdade, que a gente todo mês tem que ter uma sobra. Uma sobra. Que a gente deve investir.
das nossas partes do nosso dinheiro, a gente deveria investir, né? E não, o que sobrar eu invisto. Não, tem que ter um pensamento de que esse é um dinheiro que eu também vou usar para minha renda, né? Fala um pouquinho sobre isso. Sim. Para minha renda, não. Na verdade, a gente não para pensar que, independente da atividade profissional que a gente exerça, a gente uma hora vai precisar diminuir o ritmo, né? Seja por uma questão mandatória ou não, né? Ou natural. Então, quanto antes começar, é melhor. E a gente tem que trazer os custos sempre para baixo, né? Então, o que acontece na maioria das pessoas? Não tem orçamento, gasta tudo ou quase tudo do que ganha e não consegue investir consistentemente, né? Então, se tu olhar a fórmula lá dos juros compostos, ela tem um elevado ao tempo, né? Então, o tempo, sim, ele é um fator muito importante para a acumulação de juros, independente do investimento que tu faça, né? Então, isso é muito importante. Então, o se pagar primeiro que falam, né? Então, se eu ganho 50 mil, 40 mil, 30 mil, o ideal é que de 10% a 20% disso nem exista no meu orçamento familiar, e sim que ele seja direcionado para investimentos, não só de aposentadoria, mas também para a realização de metas e sonhos, né? Então, 10% a 20% é o ideal, né? Mas pode ser menos. Investe e esse investimento aí distribui entre os diversos tipos de investimento. Aí distribui de acordo com os objetivos. Isso. Pensando em previdência privada também, por exemplo, sim, também estaria sim. nessa... Estaria nesse boleto. É como se fosse o boleto do futuro, né? Então, tu te paga primeiro. E é muito ruim, né, essa coisa de sobra, né? Se sobrar, eu faço, né? E significa o quê? Que os teus sonhos são menos importantes que teus custos. É o resto, a sobra. É uma palavra bacana. Não. E aí, então, se tu começa a separar esse dinheiro pro teu futuro, independente de ser de curto ou de longo, né? Depois tem aí uma segunda etapa, que é uma distribuição em carteira desse dinheiro. Mas a primeira etapa é tu não inserir isso nos teus custos. Porque tem muita gente que, assim, ganha... me formei, tô ganhando 12, 13, 15 mil reais. Aí tá gastando os 15. Aí depois abre consultório e tal, já tá ganhando 20, 30, 40 mil reais. Gasta os 40. E aí vai aumentando o padrão de vida. O padrão de vida. E até mesmo o padrão de vida, tu tem que planejar esse aumento. Não que tu não vá aumentar, é natural que a gente aumente. Mas que esse aumento acompanhe também na construção do teu patrimônio. Porque pode aumentar o padrão e pode aumentar as dívidas. Também. E até agora me lembrei de outra coisa também importante, que a previdência privada, tu pode descontar do imposto de renda, né? Então, muitas vezes é um dinheiro que tu vai conseguir resgatar a mais, né, para ti também. Desses outros investimentos com imposto de renda, sem imposto de renda, como é que... Então, a previdência privada, em alguns casos, ela é sim muito indicada, né? Porque ela tem um benefício fiscal, 12% da renda tributável, né? Tem algumas características específicas para essa previdência, mas ao longo da vida é interessante que tu obtenha essa dedução fiscal, né? Porque é todas as pessoas têm direito a isso, né? Então, até 12% eu consigo... 12% da renda tributável, sim. E aí tem as deduções lá, né? E aí tu consegue, se tu já paga imposto, diminui a tua base de cálculo, né? Se tu não paga ainda, tu até pode vir a ter uma restituição, né? E tem esses investimentos de renda fixa, alguns não tem imposto também, né? Que é o LCI e o LCA, né? Que é letras de crédito do agronegócio, letras de crédito imobiliário. E tem também os debêntures incentivadas, que são investimentos de mais longo prazo, que também não tem imposto de renda, né, sobre a rentabilidade. Então, tem algumas opções, sim. Mas eu sempre indico tu olhar o todo, né? Porque, por isso que entra o planejamento. Às vezes o planejamento ele é muito imaterial quando a gente fala, né? Assim, mas eu não preciso poupar, eu tô de boa aqui com as minhas entradas e saídas, né? Mas o planejamento ele não é só sobre orçamento, ele é sobre planejamento tributário, planejamento de vida, planejamento de compras, de metas, de realização de sonhos.
e também de investimentos. E o planejamento da pausa também. E o planejamento da pausa em algum momento também. Redução de carga horária. Redução de carga horária. Muito bem. E algum risco, né, também, né? Médicos podem ter, né? Parar então, de trabalhar por um... tu vai montar uma pirâmide, o desenho numa pirâmide, esse processo, né? Então, tu tem ali os investimentos, tu tem o planejamento e a organização financeira, e depois tu tem a geração de renda ou aumento de qualidade de vida, diminuição de carga de trabalho, dentro desse processo de planejamento. Para que o dinheiro possa trabalhar para ti. Para que o dinheiro possa trabalhar para ti. E se a gente pensar hoje, a gente tem que fazer a nossa própria aposentadoria, né? Então, tem alguns modelos de trabalho que são concursados públicos, né? Ou o médico costuma trabalhar em mais de um emprego também, tem essa questão, né? Também diversificada. Então, é importante tu olhar assim, como é que eu tenho um padrão de vida X, será que com esses ganhos que eu tenho aqui hoje, que eu estou pagando uma previdência, ou que eu estou pagando o fundo social, eu vou conseguir manter esse padrão de vida que eu tenho hoje? Essa é uma pergunta que tu tem que se fazer. Ou outra pergunta, se hoje eu não pudesse mais trabalhar, por quantos meses eu conseguiria me manter exatamente como eu estou hoje? O planejamento financeiro faz com que a gente tenha que entender a fundo o que a gente está gastando, o que está usando, e também faz com que a gente tenha que pensar no futuro de uma forma bem objetiva, né? É uma construção de mentalidade, né? É uma construção de mentalidade, é filosófico. Então tu precisa entender muito bem como que é o teu ritmo de despesas e receitas, o quanto que isso é importante para ti, né? Eu costumo dizer também nas minhas consultorias que eu não sou economista que vai cortar o cafezinho, sabe? Ou pega no pé do economista, né? Lá vai ela cortar meu cafezinho. Eu não corto o cafezinho de ninguém, mas eu faço a pessoa enxergar o que é mais importante para ela. O que é o que brilha o meu olho aqui dentro da minha vida financeira. É ter uma casa? É ter um carro específico? Isso ou é viajar? Isso é muito individual. É muito individual. Para algumas pessoas, quer muito ter uma casa, quer ter um ambiente. Para outras pessoas, o que importa é, sei lá, viajar. E não me importa tanto com a casa, ou me importa mais com a experiência que eu vou ter na viagem. Eu acho que vai muito do perfil, né? Então, se a gente fosse fazer assim um resumo do que é planejamento financeiro, vamos desenhar assim. Eu preciso construir mentalidade sobre mim mesmo. Um autoconhecimento. Como tu vai cuidar do teu eu no Como futuro, que tu vai né? cuidar do teu eu, da tua família, das pessoas que dependem de ti, né? Depois eu preciso ter organização, né? Preciso ter organização financeira, não tem como. Não dá para negligenciar essa etapa. E depois eu tenho que ter o quê? Uma proteção, uma blindagem do meu patrimônio. E os meus investimentos. Na verdade, os investimentos vêm primeiro e depois a blindagem, né? Se tu for analisar assim no formato... Repete. Então, construção de mentalidade, organização, planejamento financeiro, né? E aqui dentro dessa esfera de organização entra também as tuas metas, né? Tu tangibilizar essas metas, tu entender se tu consegue realizar em 2, 3, 5, 10 anos o que tu tá querendo para tua vida, né? Construção de uma boa carteira de investimentos e blindagem desse patrimônio. Blindagem para eventualidades, né? É proteção. Se acontece alguma coisa fora da curva, aquilo ali não vai tirar. Isso a gente vê muito exemplo da Mega Sena, né? Quanta gente ganhou na Mega Sena e voltou tudo que era lá quando ele não ganhou na Mega Sena. Porque o que é? Mentalidade. Não é que a pessoa não tem dinheiro, né? Eu atendo muita gente e eu vejo que o problema quase nunca é dinheiro. Quase nunca, né? Quase nunca o problema é a quantidade de dinheiro. É como que isso tudo é gerenciado. O significado do dinheiro. O significado. E o significado é diferente para cada um, tá? Não tem certo ou errado. Saber onde a gente coloca o dinheiro. É importantíssimo. Então, por isso que eu digo que, às vezes, a pessoa que vai investir, ela já vê resultado rápido, né? O planejamento, ele leva um tempinho a mais para te entender. Mas depois que tu entende, tu nunca mais deixa de fazer.
E a gente recebeu um comentário das questões emocionais do dinheiro, né? Às vezes a gente precisa de um recurso emocional e compra alguma coisa ou faz algum... Se mima quando a gente não tá bem naquele dia, né? Mas até onde o que é o mimo, né? Como é que entra isso dessa questão emocional para a gente também poder se cuidar, se mimar? Mas quando tu faz um orçamento financeiro, tu tem lá... Na verdade, o que é o planejamento? Tu meio que vai botar carimbo no teu dinheiro. É meio um resumo bem simples, assim. Então, o que é o carimbo no dinheiro? Eu estou disposto a gastar R$1.000 por mês com cuidados pessoais, vamos supor. Eu estou disposto a gastar R$1.000, ou 2, ou 5 com roupas. E também não se sentir culpado. E não se sentir culpado. Né? Aquilo faz parte. Então, se tu faz o planejamento, tu consegue ter clareza disso. Eu posso gastar até X por mês em roupas. Não vai deixar de gastar. Tu põe carimbo. E por que desse carimbo? Para te conseguir investir. Se tu não põe carimbo, às vezes tu gasta muito mais e aí tu não consegue realizar as metas maiores. Ou daquela sensação de mal-estar. Né? Não deveria estar. Mas se está dentro do planejamento, o gasto ainda fica tranquilo. Pode tomar o cafezinho, né? Pode tomar o cafezinho. Eles têm lá a consciência, né? Porque tu te conhece bem. Se tu é aquela pessoa que tem meses que tu tá super bem emocionalmente, outros meses não tá. Esse mês esse dinheiro da minha reserva das roupas não vou usar, daí mês que vem eu tenho o dobro. Também pode ser uma estratégia. Aí cada um cria a sua própria estratégia de planejamento. Mas o planejamento é isso, é tu botar carimbo no teu dinheiro para priorizar as coisas mais importantes, mais relevantes, às vezes mais caras também. Porque para mim é muito claro um objetivo maior, uma casa, um carro, né? É fácil botar esse carimbo. Agora tem outras metas que tu não precisa botar exatamente, mas assim, fazer a unha, né? Isso é mais ou menos um valor, tu não precisa colocar pontinho ou comprar roupa, não precisa ser a roupa necessariamente, ou preciso fazer uma atualização do meu guarda-roupa, por exemplo. E aí, então tu bota aquela média, tu não vai passar nem pra cima. Eu gosto de fazer um jogo com os meus clientes, que é o jogo das prioridades. A pessoa me fala 50 metas, eu coloco tudo lá. Aí depois eu abro aquilo tudo em dinheiro, né? Quanto que custa? E aí eu digo pra pessoa, tu não pode fazer isso. Ou a consciência aqui tá, que é a base da pirâmide, não tá batendo. Então não tá batendo. E aí a pessoa começa, qual que é a prioridade aqui dentro desse todo, esse universo aqui? Qual que é a tua prioridade? Essa aqui. Então tá. Eu quero fazer 3 prioridades juntos, tá bom. Aí a gente reorganiza ali com cálculo matemático, né? Eu faço com juros, com tudo, né? Mas o jogo das prioridades é muito interessante tanto para a mentalidade quanto para a pessoa entender o que está pegando ali no sentido de resolver mais rápido. Eu preciso resolver uma questão de moradia mais rápido, vamos supor. Ou preciso resolver uma questão de um outro carro aqui para minha casa, que eu preciso de 2, né? Então... É uma equilibrada, mais pragmático entre o emocional e as necessidades. Exatamente. E até o próprio investimento, por exemplo, num imóvel. Tem muitas pessoas hoje que falam, não é o momento de comprar, hoje vale mais a pena alugar. Então também tem isso, né? Isso também tem que analisar. No momento tem que analisar. Tem que analisar. E uma outra coisa que é legal de fazer, assim, ao longo do ano, principalmente o médico que é mais autônomo, que não tem talvez um emprego fixo ou coisa assim, é criar tipo um termômetro financeiro, que é o quê? Todas as necessidades anuais que a pessoa tem. E meio que ter uma reserva para isso, né? Eu faço 2 viagens por ano, internacionais, vamos supor, eu tenho lá toda a parte de seguro, matrícula, colégio, início de ano, Sogante, Henrigues, tudo. E aí a pessoa... Isso é investimento. Investimento em conhecimento, né? E aí tu pode utilizar esse dinheiro também, tu vai investindo ao longo do ano e depois fica fácil para ti não ter que tirar do teu prolabore mensal. Já organizar isso anualmente. Tá bem. Eu até vou fazer um merchan, então, porque a gente teve uma reunião científica sobre tributação, a gente está na época do imposto de renda. Eu já vou te fazer uma pergunta sobre imposto de renda. Mas a gente teve uma reunião científica da Sociedade Gaúcha de Medicina, então quem é sócio pode ter acesso a esse conteúdo. Então, se quiser
se é médico, pode se associar na Sogante, e aí a gente também dá acesso a essa reunião científica sobre tributação e também sobre outros assuntos, né, que a gente já teve durante o ano. Mas eu quero falar sobre o imposto de renda. E é bem barato. Se a gente for ver, vale muito a pena. Garante a sustentabilidade da nossa sociedade, produzindo conteúdo o ano todo, de qualidade, né, com característica científica, né. E custo-benefício que vale muito a pena. Ouçam a Karen. Quero saber se os investimentos a gente tem que descontar no imposto de renda. Então, o imposto de renda na renda fixa, tu paga quando tu resgatar. Renda fixa, certo. Qualquer título de renda fixa, lá quando tu for resgatar, tu vai pagar. Se tu tem investimento em renda fixa, tu não resgatou no ano vigente... Os que são isentos. Os isentos não pagam. Os isentos vão entrar lá na aba de bens e direitos, né? E quando resgatar não vai ter imposto nenhum. Mas para declaração, tu vai declarar basicamente tudo lá nos bens e direitos. Tudo vai para bens e direitos. Se tu não resgatou, sim. Se não tá na tua conta corrente. E se resgatou, aí vai ser descontado o que foi resgatado. Tu não precisa fazer guia, nada. É automático, né? A hora que vence o título ou que tu resgata, a hora que tu resgata, ele já abate, se tu buscar no extrato da corretora, ele já abate a quantidade de imposto e já foi. Então, tu não tem que te preocupar com emitir guia, emitir DARF, nada. Tá? Isso no renda fixa. A renda variável, ela tem um imposto ali quando tu, na declaração do imposto de renda, tu vai declarar a tua posição atualizada, né? Que é o que tu tem ali, né? E se tu for resgatar, tu vai pagar um valor sobre o rendimento que tu teve. Então, se tu vendeu ações com lucro, tu vai pagar um percentual. Né? Agora, eu não me recordo exatamente quanto que tá hoje. Né? Tem uns limites também que tu não paga, mas, em geral, tu vai pagar um percentual sobre o teu ganho. Só sobre o ganho. Né? Só se vendeu ações? Só se vendeu com lucro. Se vendeu com prejuízo? Não. Aí se vendeu com vantagem, então. Aí se vendeu com prejuízo, tu pode declarar perdas na tua declaração. Interessante. E aí no ano que tu ganhar, tu tiver lucro, tem um prazo, tá, gente? Acho que é um ano, se eu não me engano. Não tenho total certeza. E aí tu pode lançar o que tu ganhou com lucro, abate a diferença entre o que as ações vendidas com prejuízo das ações vendidas com lucro. Então tem um joguinho. Tem um joguinho. Tá. Interessante. Karen? Esgotou as perguntas? Olha, não, a gente precisa processar, teria muitas, mas... Tem muito assunto, né? Nossa. Eu quero saber de ti, Raquel, o que o trabalho, né? O trabalho na tua vida te trouxe de especial? Muita coisa. Essa a gente não combinou. Essa a gente não precisa combinar. Mas assim, eu creio que o principal para mim hoje, dentro de uma construção que eu já tive, né, de 15 anos aí trabalhando na área financeira, eu posso dizer que hoje o mais importante para mim é a minha liberdade geográfica, que eu adquiri ao longo dos anos, com muito planejamento, com projeto de vida, né? Tu sabe, eu morei 15 anos no Mato Grosso, né? E estou no Rio Grande do Sul de volta faz uns 2 anos, 3 anos vai fazer mais ou menos. E essa coisa de eu poder trabalhar da minha casa, de eu poder estar próxima da minha família, de eu poder me mudar também a hora que eu quiser. É uma coisa que eu conquistei, assim, que foi um planejamento bem grande de vida, para eu sair onde eu deveria estar, num ambiente de trabalho, e que hoje eu não preciso estar exatamente em um único ambiente de trabalho. Então foi um processo que exigiu planejamento, exigiu organização, exigiu muitas renúncias também, mas que hoje para mim é o que eu mais ganho, qualidade de vida, né? Que é o que todo mundo quer, né? Legal. É ter uma boa qualidade de vida, é conseguir trazer um trabalho que multiplica aí conhecimento, que multiplica alegrias, né? Eu fico muito feliz quando eu recebo depoimentos das pessoas. Poxa, Raquel, teu trabalho mudou minha vida, teu trabalho me ajudou pra caramba aqui a sair de uma situação complicada também, né? Que a gente tem clientes que já tem uma situação mais delicada. Então, hoje, para mim, é essas duas coisas. Assim, eu poder fazer um trabalho que eu amo e que impacta na vida das pessoas diretamente, né? Participar dessa
construção das famílias, dos patrimônios, de tudo. Uhum. E essa minha liberdade que eu tenho hoje de poder trabalhar em qualquer lugar, né? De onde tu quiser. De onde que eu quiser. Que legal, realmente ouvir. Eu vou dar o meu testemunho, que desde que eu tô com a Raquel faz um ano e pouco, né? Um ano e pouco. Nossa, organizou muito a parte financeira e dos investimentos, todo um conhecimento que estava numa caixa, mas que quando a gente começa a mexer aparece, é muito rico literalmente é muito rico esse assunto. É muito rico. E ele parece que não tem fim, né? Por mais que a gente estude e acha que entendeu, nossa, ele é muito maior, a gente vai abrindo mais caixas, assim. Eu gosto muito da Raquel porque tu me dá confiança. Eu sou uma pessoa que eu não dividiria as minhas informações, né, financeiras Sim. e tal. Mas com a Raquel eu me sinto confiante e a gente está tendo um resultado muito legal, assim, ao longo desse tempo, que é um tempo curto. É curto. Juntas, né? É curto. Então, mas para mim foi uma mudança de paradigma bem legal. Obrigada. E obrigada por estar aqui. E eu quero dar um espaço para te fazer um merchan. Tá bom. De como é que as pessoas te acham, Raquel. Tá bom. Quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, ou mesmo entrar em contato comigo, pode entrar no Instagram, @encheobolso. Eu vou deixar alguns cartões aqui com a Indira, se quiser, meu telefone também tá ali. E quem tiver interesse em fazer a minha consultoria, minha mentoria, tem um formulário lá no Instagram mesmo, é só preencher que eu entro em contato com vocês. Muito bom. Tá bom? Quer fazer? Obrigada. Obrigada. Eu vou te deixar.